é preciso que esse código não seja restrito. O código dos discursos pedagógicos que estruturam esses tipos de consciências, esses tipos de saberes, são códigos elaborados. Não, isso, códigos elaborados. E os códigos elaborados, eles não partem de uma base de relações imediatas, nos termos do Bernstein, parte de uma base de relações mediadas pelo abstrato, né? São mediadas, não são imediatas, são mediadas por instituições. Por exemplo, isso que a gente produz com os nossos amigos, ou então com a família, é diferente do tipo de conhecimento que se produz na escola, que se produz no mercado de trabalho. Aí não só no mercado de trabalho, para além disso, se produz dentro de um sistema produtivo, um sistema de relações produtivas. São consciências mais amplas, são mediações mais amplas. Instituições, a percepção de classe, por exemplo, seria uma percepção que se passa por um código elaborado. E, por essência, as disciplinas escolares também teriam essa estruturação a partir de códigos elaborados. Essa ideia de que existem discursos pedagógicos, e aí quando o Bernstein utiliza a ideia de discurso pedagógico, gente, é interessante lembrar, num discurso pedagógico, uma relação, uma comunicação pedagógica, a comunicação, ela acontece na sociedade de modo geral. E o Bernstein está dizendo, existe uma modalidade de comunicação que é a comunicação pedagógica, que é por onde esses discursos pedagógicos estruturados por códigos restritos ou elaborados podem ser socializados. A modalidade de comunicação pedagógica, ela difere de uma espécie de comunicação geral, no seguinte sentido. Numa comunicação pedagógica, sempre há alguém que comunica um determinado saber e alguém que recebe e responde. Não é mão única, não, tá? Mas tem sempre um sujeito não é que é mais ativo, mas um sujeito que, aí nos termos dele, possui mais poder e mais controle em relação à mensagem pedagógica, e aí é o transmissor, e alguém que normalmente possui menos poder e menos controle nessa relação pedagógica, e isso tudo é o processo onde se estrutura o dispositivo pedagógico. Um exemplo muito claro do que é uma comunicação pedagógica, para não falarmos a relação professor e aluno, é uma relação, por exemplo, entre médico e paciente. Numa comunicação entre médico e paciente, se estrutura ali uma relação de comunicação pedagógica. O médico possui determinadas características, determinadas qualidades que são reconhecidas ali naquele contexto comunicativo como o transmissor de uma mensagem. Ele tem certo poder e certo controle sobre a mensagem pedagógica a respeito do tema. Isso tudo é muito vivo, é muito dinâmico, gente, na concepção dele de como se operam essas relações. E para compreender o desenvolvimento de como essas relações se operam, ele lança a mão de dois princípios que podem ser metodologicamente observados quando nós estamos querendo reconhecer e entender, compreender sociologicamente um discurso pedagógico em ação num determinado contexto social. A ideia de classificação desse discurso e a ideia de enquadramento. A classificação, nós podemos resumir no poder e no controle sobre o que se fala. E vejam, é isso que eu queria que a gente tentasse começar a pensar aqui. Quando eu falo assim, se nós formos falar, eu vou perguntar para vocês, se nós formos falar sobre violência de uma perspectiva sociológica,
Quem vocês imaginam que poderia ser chamado para falar com propriedade? Vocês têm alguma sugestão? Vamos lá, gente. Dá uma ideia, um nome, uma pessoa, alguém para falar de violência. Vou pedir para alguém falar. Alana, se nós fôssemos, vamos falar de violência, se nós fôssemos conversar sobre violência a partir das ciências sociais, você consegue me pensar num nome de alguém? Estou tentando lembrar aqui das cadeiras do professor César Barreira. É, Pronto. hum, O César Barreira, por que é, que você engatilhou esse conhecimento? é porque Imediatamente, sim, pode falar. ele trabalhou muito tempo em presídios, né? Eu lembro que na época que ele voltou para as ciências sociais para dar aula, em sala de aula, eu fui uma das primeiras turmas, acho que mais ou menos 2015. Então, quando você falou de violência, eu lembrei logo dele, porque ele sempre, apesar de ser uma cadeira de metodologia, como é a experiência dele, ele sempre puxava para textos relacionados à violência. E a professora Celina também, né? Uhum. Esse reconhecimento que você fez, perfeito, Alana, obrigado. Esse reconhecimento que você fez, dessa perspectiva que o Bernstein está nos apresentando aqui, é o reconhecimento da classificação. A classificação é isso mesmo. A classificação é, é, é um complexo de inputs, vamos dizer assim, né? Que vai sendo constituído a partir das relações sociais e você tem essa capacidade de identificar quem é que poderia falar com propriedade sobre um determinado termo, determinado assunto. Você fez esse reconhecimento dentro aqui do nosso microcosmos das ciências sociais, porque você teve acesso, né, a essas discussões, e a partir desse acesso você teve acesso a quem reconhece o assunto, porque se especializou no assunto. É basicamente isso, dentro do campo científico, como deveria ser. Mas o que o Bernstein está dizendo assim, é que quando a gente amplia esse espectro para termos sociais, as regras de classificação, né, não só as regras, né, os princípios de classificação, eles são princípios que estão em constante disputa. Há uma disputa pelo reconhecimento de quem pode ou quem tem moral, né, bem nesse sentido, quem tem legitimidade para falar sobre o quê. Isso é algo que preocupa quem está estudando os currículos. Então, sim, aí vamos pensar isso para o ensino médio. Nós vamos, lá na BNCC tem um momento em que se preocupa com a promoção da cultura de paz e estratégias para se evitar a violência sistemática ou bullying na escola. Qual é o campo, qual que é a área do saber que tem propriedade, que poderia contribuir para discutir esse tema? Aí o pessoal da história vai falar, não, somos nós que vamos falar, nós podemos falar sobre isso. O pessoal da filosofia fala, não, isso aqui é um assunto da filosofia. O pessoal da sociologia fala, não, isso aqui é mais para a sociologia. A configuração dessas fronteiras e desse reconhecimento, dessa disputa por reconhecimento, é o tema dessa ideia de classificação que o Bernstein traz, né? É o poder e o controle sobre o que se fala, como se passa essa mensagem pedagógica. E o outro elemento que nós podemos ficar muito atento quando estamos observando um processo curricular, um processo de circulação de conhecimentos em sociedade, é a ideia de enquadramento. Então, por um lado, tem essa ideia de classificação, que é o poder e o controle sobre o quê, e o enquadramento é o poder e o controle sobre como se fala sobre aquilo. Qual que é o ritmo que eu falo? Qual que é a linguagem que eu posso falar sobre aquilo? Que se aceita falar, né?
que se aceita assim, que tem recepção, que tem uma recepção, e tem uma resposta, que tipo de resposta se produz nesse processo, né? Isso tudo, lembrando que isso tudo é muito vivo, isso tudo é muito conflituoso, mas quando a gente está olhando para um discurso pedagógico, a gente tem como observar o ritmo, o compassamento de um determinado, aqui nossa disciplina, a gente tem um ritmo aqui, a gente tem um encadeamento, isso tudo faz parte dessa ideia de enquadramento. E tem um outro elemento muito, muito interessante sobre isso, que é o seguinte: quanto maior, aí o Bernstein ele propõe assim, que você consegue a partir de determinadas formas de se observar, consegue principalmente assim a partir da observação dos verbos, dos termos. Por isso que ele diz, olha, é importante verificar, isso aqui a gente verifica no currículo, mas é sobremaneira importante olhar para isso em sala de aula, na relação professor e aluno. Porque você consegue, a partir de uma observação sistemática da socialização de um determinado discurso pedagógico, observar se o enquadramento é forte ou fraco. Se o enquadramento for forte, o professor ou o transmissor aí detém o controle absoluto do que é o discurso legítimo, o que está certo falar, quando pode falar, quem pode falar, que roupa está usando, você está uniformizado, está sentado direitinho, está prestando atenção, está falando, está quietinho, está mexendo no celular. Quando o enquadramento é muito forte, se observa esses elementos da prática pedagógica e, sobretudo, se observa quando nós estamos avaliando, por exemplo, a aquisição de um determinado conhecimento, se observa se o aluno, ou se aquele que está respondendo a um determinado dispositivo pedagógico, ele é capaz de reproduzir aquilo que se considera o texto legítimo. Então, assim, o bom aluno, nesses termos, é o aluno que consegue reproduzir a linguagem próxima daquilo que é considerado ali pelo campo, que é considerado se esse campo está configurado, né, se esse discurso pedagógico está configurado com forte enquadramento, se ele consegue responder próximo daquela linguagem estabelecida, daquela linguagem fixa. E nesse sentido, é que o Bernstein chama atenção, olha, quando o enquadramento de um determinado discurso pedagógico é muito forte, e ele se transforma em disciplina, essa disciplina, normalmente, ela tende a ser exercida na escola, e aí, independente do que diga um currículo, ou um referencial curricular mais afastado, ela tende a ser exercida através de uma pedagogia visível, uma pedagogia visível no sentido assim, você consegue apontar, identificar imediatamente quem está ali, quem vai ser reconhecido como pessoa que adquiriu, né, que alcançou aquele conhecimento. Não quer dizer se alcançou ou não, né, isso é o sistema de reconhecimento, mas e aqueles que não, né, então essa pedagogia visível que o Bernstein está dizendo, ela vai sempre procurar, por exemplo, vocês reparem isso nos textos de vocês, nas avaliações pelas quais vocês passam, inclusive nessa e em outras disciplinas, pensem vocês nas próprias trajetórias escolares, aquela correção de prova que diz, tá faltando isso, isso, isso e isso, é uma pedagogia visível, uma pedagogia que está procurando ali no texto de vocês, identificar o que falta. Falta para quê? Falta para alcançar um determinado texto legítimo, como se esse texto legítimo tivesse muito bem estabelecido. Isso é algo que a gente precisa observar quando estamos olhando para o currículo, e é algo que eu gostaria que vocês tentassem fazer nas observações práticas de vocês com os professores, tentar identificar se o caminho para o reconhecimento vai nesse sentido ou vai no oposto. Porque aí o Bernstein tem a versão oposta disso, a versão quando o enquadramento é fraco. Quando o enquadramento é fraco na relação pedagógica, não fica muito explícito quem é o transmissor
e quem é o adquirente respondente da mensagem pedagógica. Em certos momentos, assim, é como se não houvesse tanto aquela hierarquia. Vamos lá para o consultório médico de novo, para sair um pouquinho da sala de aula. Chega no consultório médico e aí o paciente fala para o médico, olha, eu tô com, como é que é? Eu tô com uma infecção na garganta, já tem 5 dias, é a bactéria tal, já pesquisei na internet, eu quero tomar um antibiótico, eu quero tomar um azitromicina, porque esse antibiótico que é o que funciona comigo. E aí, aí assim, o paciente já chega com todas as informações, ele conhece o discurso médico, ele sabe qual que é o protocolo ali, então fica aquela relação assim, que ele já dá os encaminhamentos. Conseguem perceber essa. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Nesse caso, o enquadramento não tá muito explícito. Quem é que tem propriedade ali? Claro que no fim das contas, quem vai assinar a receita e vai dizer se é isso ou não, se vai pedir um exame, se vai fazer um exame, se vai falar, aí é o médico, né? Então, por quê? Mas aí não é por conta da relação pedagógica ali no momento, e sim por conta de uma estrutura institucional que precisa ser observada também. O contexto e aí é o que o Bernstein chama atenção para a agência contextualizadora daquela relação. Então, retomando, nós observamos... Oi, Cecília, você vai falar alguma coisa, né? Tem que abrir o microfone. Oi, perdão, eu liguei foi a câmera. Não, ótimo, mas pode ficar com a câmera. Só ver se eu entendi aí o que você falou sobre a questão do enquadramento e de um discurso legítimo, né? Um discurso que a sociologia e várias outras áreas têm promovido muito na escola nos últimos tempos é a questão, por exemplo, de como se vê a questão do racismo. Pegar aqui como exemplo, a questão do racismo, poderia ser a questão da mulher, a questão do feminismo, muitas outras questões, mas vamos pegar a questão do racismo, né? Quando você discute o racismo na escola, na perspectiva de alguns autores, não muito, digamos assim, não muito ortodoxo, digamos assim, a gente vai ter um discurso, né? A gente andou um pouco e hoje o discurso sobre o racismo, ele é diferente na escola, porque o que a gente tem observado é que esse discurso mudou porque os próprios negros começaram a escrever sobre as suas próprias condições. É uma leitura do racismo a partir do próprio negro discutindo suas questões, né? E aí, assim, quando você falou aí a questão da violência, eu coloquei logo, eu gostaria de ouvir os violentados, que eu acho que ninguém é melhor do que eles para falar sobre a violência, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer para ver se eu entendi é o seguinte: para um discurso ser legítimo, ele precisa agregar conhecimento, agregar valores éticos, morais, seja lá o que for, que corresponda a uma situação de vida concreta que os indivíduos estão vivendo. No caso, os alunos. Quando você está discutindo, por exemplo, a questão do racismo, a própria questão da violência. Eu penso que se o discurso que o professor leva, o texto que ele leva, a abordagem que ele leva, não for ao encontro dessas condições de vida e dessa realidade concreta que esses jovens vivem, não vai haver um bom enquadramento. Né? E pode até haver um enquadramento, mas às avessas. Alguém vai ter razão e o outro vai ficar calado. Não vai haver uma troca. Eu não sei se eu compreendi direito, que o próprio enquadramento, para ele se tornar legítimo, para ele ter uma força, ele precisa estar, ela tem que ter uma finalidade para aquele outro que está ouvindo. Né? Não sei se eu estou certa nisso. Porque, assim, existem discursos e discursos, textos e textos, abordagem e abordagem. Então, assim, se eu levo um texto de alguém que, digamos assim, como você disse, que defende, sei lá, como se fosse terra plana, ou que é normal você ser preto e você ser escravo e você continuar nessa vida, então, assim, eu acho que
que não caberia mais hoje, mas de repente tem algum doido que leve. Então, assim, eu penso que para esse discurso ser legítimo, para que esse enquadramento seja forte, ele precisa ter uma finalidade de que esse outro ser que está ouvindo, esse outro ente que está ouvindo, ele possa se perceber como alguém que possa avançar nos seus próprios preconceitos, no seu próprio entendimento do que ele achava sobre isso. Se não há crescimento para ele, se não desperta nada nele, então esse enquadramento é zero. Esse discurso não é legítimo, né? Não sei se eu compreendi bem o que você colocou. Cecília, na verdade, essa tua fala tem vários pontos. E assim, vai no cerne da discussão que o Bernstein traz como uma proposta metodológica para se observar como se estruturam os discursos pedagógicos em uma sociedade marcada pelo conflito, pela desigualdade sobretudo de classe, mas desigualdades de diversas prismas. O que acontece? O primeiro ponto que você chama muito atenção aí de fato, a questão da legitimidade de um determinado discurso pedagógico. Os discursos pedagógicos, para serem socializados na sociedade, eles precisam estar investidos de legitimidade. Essa legitimidade, como é que ela se constitui? Essa legitimidade, ela se constitui de diversas maneiras. Ela não tem aí é que está o X da coisa. Por isso que é importante a sociologia nesse olhar. É sobretudo a sociologia. Essa é uma discussão da sociologia. É muito mais a estruturação do discurso pedagógico, mas o processo ele é assim, de observação da sociologia, justamente por conta disso, porque o que faz, e aí você tocou num ponto maravilhoso, porque se o professor chega em sala de aula e não trabalha com conhecimentos, com discussões que, assim, são pertinentes para os estudantes vão reagir. E aí, nesse processo, que tem ali um suposto enquadramento forte, né, que o professor traz o conteúdo pronto e leva lá e tenta despejar em sala de aula, isso vai produzir um tipo de resposta que não é que o enquadramento não vai ocorrer, tá? O enquadramento está lá, você só observa, né? O enquadramento é do discurso, né? Não é assim da relação. Só que o que vai acontecer? Não é que o enquadramento não vai ocorrer. O que vai ocorrer é que o discurso pedagógico não vai colar, não vai ser transmitido, não vai ser socializado. Ele perde, e nesse processo ele vai perdendo legitimidade. Só que para chegar aí, nesse ponto, de que nós temos sujeitos que são reativos na escola, existe todo um processo político de disputas. E aí você mencionou um caso excelente, que é o caso por exemplo, do movimento negro passar a produzir também, produzir os textos legítimos, acadêmicos, de código elaborado, que passam a compor os dispositivos pedagógicos, que aí no próximo termo que eu queria falar com vocês do Basil Bernstein, já emendando, então, que passam a compor a pauta das agências contextualizadoras. Esse é um outro termo muito importante, né, porque um conhecimento, um dispositivo pedagógico, ele ocorre em determinados contextos, e esses contextos comunicativos são o que o Bernstein chama de agência contextualizadora. Na agência contextualizadora, existem certos agentes. É ali que se produz uma legitimidade de um determinado discurso pedagógico. Aqui, vamos pensar nas nossas disciplinas. Então, a sociologia, por exemplo, Cecília, você fala desse acolhimento da disciplina de sociologia, dessa versão que nós estamos trabalhando com ela de 2008 para cá, do acolhimento dessa disciplina em relação às discussões identitárias, questões de gênero, questões de raça, né, as desigualdades raciais no Brasil. Por que a sociologia vai sendo composta? Porque certos agentes, e aí tem todo esse processo político, reivindicaram
espaço na agência contextualizadora, aí, não só na escola, mas na agência contextualizadora oficial, que é a da produção do currículo. E aí eu espero que, nesse momento, vocês estejam fazendo a conexão comigo, no sentido de entender que essa disputa não é uma disputa fechada, essa disputa não está encerrada. Essa disputa está ocorrendo neste exato momento, quando nós olhamos para todo esse processo aqui que a Elise traz da BNCC. Um discurso pedagógico, como a disciplina de sociologia, vamos entender que a disciplina de sociologia é um discurso pedagógico com certas relações de classificação e enquadramento. Quando eu falo que a sociologia, Cecília, quando eu falo que a sociologia tem uma forte classificação, significa o seguinte, que eu digo assim, sociologia tem uma forte classificação. Para falar de sociologia com propriedade, você precisa ser formado em ciências sociais. Não é um assunto que todo mundo pode ensinar com a mesma competência e com a mesma legitimidade que vocês, que estão sendo formados como professores de ciências, licenciados em ciências sociais, habilitados para a disciplina de sociologia. Porque ela tem um encadeamento lógico de conceitos, de teorias, que tem todo um discurso. Por exemplo, a ideia de ação social não é... Ação social é um conceito weberiano diferente, por exemplo, da ação social que corre na linguagem cotidiana, né, na linguagem do dia a dia, ou por exemplo, o conceito de solidariedade social, do Durkheim, se a gente fala de solidariedade social para quem faz ciências sociais, ou para quem conhece esse discurso, né, esse discurso pedagógico, tem um sentido, e esse é um sentido que é classificado, porque ele está ali, ele está restrito a um certo grupo de agentes, né, que trabalham. E pelo contrário, assim, se tivesse uma baixa classificação, uma classificação fraca, uma área, um campo de saber, assim, que é multidisciplinar, sabe, que é penetrado por pessoas de diversas áreas que compõem esse dispositivo, ou que produzem, ou se a gente não estiver falando de uma disciplina, podem ser outros conteúdos, que podem ser de largo domínio de todas as pessoas. O processo aqui que a gente observa em relação às disciplinas é a tentativa de pegar esses discursos que tendem a ter classificação forte, que são construídos por códigos não restritos, mas sim elaborados, e socializar, né, e democratizar o acesso para o máximo de pessoas possíveis dentro de uma sociedade, porque tem a ver aí sim com um certo projeto de sociedade, que passa necessariamente, indispensavelmente, principalmente pela organização da educação escolar. Então, aí, assim, por conta de toda uma movimentação política, o que o Bernstein está dizendo, e os sociólogos da educação, da nova sociologia da educação britânica estão dizendo, é o seguinte: olha, não adianta ficar olhando como é que isso se engendra na elaboração daqueles intelectuais que compõem um determinado campo da ciência, e que essa ciência vai, por via de uma política pública, se transformar numa disciplina escolar. Não adianta olhar para lá, é preciso olhar para o processo como um todo, global, porque o currículo, ele não se constitui só ali na BNCC, que vocês estão olhando. O currículo, ele está na escola, no dia a dia, no cotidiano. E aí, Cecília, teu exemplo é perfeito. O currículo está acontecendo quando determinado aluno fala: olha, isso aqui não diz respeito, isso aqui não faz parte do... Eu desconheço isso e não me interesso por isso, porque não faz parte do dia a dia. E esse processo todo, ele precisa ser observado pelo cientista do currículo aí, né, o cientista social do currículo. Assim, um discurso pedagógico, ele tem um contexto comunicativo, mas no processo de comunicação, ele é muito ativo e ele é recontextualizado. Quando ele passa de um determinado espaço social, naquele que ele é pronunciado inicialmente, por exemplo, a BNCC, né, esse processo de recontextualização, ele ocorre em outros contextos distintos. E aí o Bernstein usa o termo agência contextualizadora para falar, por exemplo, quando a gente está pensando num conhecimento escolar, nas universidades, nos centros de pesquisa.
onde está se produzindo isso. Mas a sociologia, enquanto disciplina, ela não fica na universidade, num centro de pesquisa, ou lá com os autores, com Giddens, com Bourdieu, com Bauman, ou com Boaventura, não fica. Ela, para se transformar em disciplina escolar, ela passa necessariamente pelas agências recontextualizadoras oficiais, que são os ministérios de educação, secretarias de educação, conselho, né? Aqui, esse lugar é extremamente importante. Aí, quando ele é recontextualizado, quando a discussão, quando um determinado conhecimento passa lá a ser discutido pelos gestores, que são compostos aí por indicações políticas ou por concurso, que são compostos mais ou menos pela sociedade organizada ou não, que tem mais ou menos proximidade com a realidade escolar, isso vai depender. Nossa, quem trabalha, né, Cecília, você que trabalha com direção, compreende muito bem isso, né? Nós temos situações em que essas discussões, né, o acesso a essas discussões dentro das secretarias estaduais, ele é mais democrático, ele é menos democrático. Ele é mais próximo assim, tem pessoas que são mais ligadas à realidade escolar e pessoas menos ligadas. Mas, nesse momento, a discussão ela já vai tomar outros formatos, né? Ali pode ser um momento interessante, por exemplo, dos movimentos sociais terem a abertura para participar, ou não vão ter abertura para participar. O fato é que, quando esse discurso pedagógico é recontextualizado numa agência oficial, muda-se o quê? A classificação e o enquadramento. Olha a sacada do Bernstein. Muda quem fala, quem pode falar o quê, né? O que se fala, e como se fala, como se trabalha, como se passa essa mensagem, qual que é o ritmo. Isso vai sendo alterado, altera porque altera a agência e alteram os agentes. A coisa não é estática. Esse processo é que a gente observa. Além das agências recontextualizadoras oficiais, algo muito importante também e assim, cada vez mais importante, são as agências recontextualizadoras não oficiais. Aí, no caso, o Bernstein estava identificando no Reino Unido os meios de comunicação. Os meios de comunicação de massa, a TV e o rádio, no caso, ali, eram muito importantes, mas hoje pensem vocês na importância do YouTube. Do YouTube. Onde que nossos alunos vão procurar saber sobre o racismo no Brasil? É na escola? É na disciplina de sociologia? É na disciplina de história? Provavelmente, a gente tenha em disputa nesse processo de discussão, a gente tem em disputa o lugar do YouTube. E aí tem certos... hoje não, né? Nesse momento, 2020 bagunçou muito, mas um pouco antes de 2020, havia, por exemplo, na nossa área, uma resistência, um certo preconceito em levarmos as nossas aulas, as nossas discussões, os nossos trabalhos para o YouTube, para a internet, assim, à distância, porque a coisa ficava, assim, como se fosse, assim, não, isso é coisa de gente que quer aparecer, que não sei, mas, na verdade, é um campo, é uma agência recontextualizadora não oficial dos discursos pedagógicos. A igreja também é uma agência contextualizadora não oficial de discurso pedagógico. Vamos falar de aborto aonde? De relações de gênero aonde? Na igreja. A igreja também tem um espaço para isso, né? Reivindica para si um espaço para isso. É um espaço que não é oficial, porque não se oficializa ali um currículo, mas tem uma liturgia, né? Tem um processo todo. As igrejas, né? Quando fala igreja, também pensei no plural, né? E, por fim, de modo, assim, não é que não menos importante, é integrado, né? Todo o discurso pedagógico passa pelas agências recontextualizadoras pedagógicas, as propriamente pedagógicas. E aí, gente, é a sala de aula. O Bernstein, com essa proposta teórico-metodológica, ele elucida, né, ele apresenta para nós os caminhos que um discurso dentro de uma sociedade trilha até chegar na sua realização mais elementar, que é a sala de aula.
Não adianta nada a gente olhar e, assim, estudar e aprender profundamente a BNCC se nós não compreendermos que a manifestação da BNCC, ela passa por todas essas dimensões, passa por todas essas agências, nos termos do Best, essas agências contextualizadoras, né? E nesse processo, ele nos chama muito atenção para as possíveis ressignificações do certo discurso. Ele, assim, não possíveis, elas certamente ocorrem. A recontextualização, ela vem acompanhada de ressignificação. E isso nos frustra muito, né? Eu lembro, assim, que eu tinha, quando eu estava querendo desenvolver as pesquisas lá no mestrado, meu projeto de doutorado, né? Na verdade, meu projeto de doutorado, eu queria investigar a harmonia, olha só, né, entre os anseios curriculares e as práticas escolares de sociologia na educação básica. Assim, como estavam sincronizados o currículo do Estado com o que se ensinava. Eu queria propor um método de se captar essa sincronia. E logo no começo da pesquisa, isso desandou muito, porque, primeiro, porque esse processo ele não é um processo de transmissão-resposta que você captura sem interferências, né? Assim, claro, é algo muito, muito difícil de você desenvolver assim com uma observação participante, ou então uma análise de muitos currículos. Ele é um processo, ele é prático, é a lógica da prática. Aí, voltando lá para o Bourdieu, é a lógica da prática. E essa harmonia não existe. O que existe é a ressignificação. E isso é que é interessante. Aí, o que é preciso capturar? É preciso capturar a ressignificação, não a harmonização, a vivacidade do currículo. O currículo em processo, o currículo como um fenômeno ali, né, expressivo, vivo, com agentes que estão interagindo, que estão reagindo a ele. E assim, eu faço essa volta para falar com vocês sobre a BNCC e o lugar da sociologia, porque aí, assim, eu queria que vocês lessem o texto da Elise com esse olhar, porque é isso que ela vai apresentar, esse processo de ressignificação. Aí é uma ressignificação do próprio ensino médio, do projeto educacional, e nesse processo todo, qual que é a presença da sociologia nessas propostas. Aí, pessoal, a Elise, aqui, ela vai dividir esse processo, essa história da BNCC, que é muito, muito interessante de verificar, em 3 momentos que resultaram em 4 versões da BNCC. Nós estamos agora na 4ª versão, nesse sentido. O primeiro momento, que foi o processo de construção da BNCC, é a fase que ela chamou de consolidação da ideia da educação básica abrangente. Assim, o que estava ali no espírito da construção desse documento era a continuidade, a integração, a ideia de integração da educação infantil até o ensino médio. E esse era o espírito. Lembrando, né, eu já comentei com vocês que a BNCC não é uma invenção contemporânea. A BNCC, ela era prevista, ela vinha sendo prevista na Constituição de 88, né, se reforma, voltando lá naquela discussão que a gente fez nas aulas passadas, tentando resgatar um pouco a memória aí. Quando a gente tem o processo de redemocratização, quase que concomitante a ele, um processo de precisamos refazer o projeto educacional para esse país, né, para esse novo país. Era uma ideia, assim, de novidade mesmo, né. Então, ali já surge a ideia de, olha, vamos pensar numa base comum para o país, uma base curricular comum, né, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular.
Então, ela passa por 88, ela é prevista em 96 e ela é encaminhada, de fato, a partir de 2012, mas 2014 com o PNE, o Plano Nacional de Educação. Vejam os saltos, né? E aí, o que acontece enquanto isso? Acontece muita coisa, né? A gente passou ali na linha do tempo, mas tudo isso vai culminar nesse processo de discussão da BNCC. A BNCC tomando para si, assim, a responsabilidade de unificar, em termos curriculares, em termos de encaminhamentos curriculares, quais são, vejam, gente, fazendo a ponte lá com o Bernstein, quais são os discursos pedagógicos que estruturam o Sistema Nacional de Educação. A BNCC, aí tá, no texto da Ilês vocês vão perceber isso. Ela nem sempre ela veio com esse propósito, assim, nem sempre. Ela, no primeiro momento, e no segundo, de certo modo, mas mais no primeiro momento, ela toma para si muito mais a ideia de parâmetros, de diretrizes, do que de currículo. E aí eu pergunto para vocês, só porque eu não ficar falando sozinho, assim, muito tempo, não ficar meio monótono, né? Quando a gente fala referência e currículo, vocês percebem alguma diferença? Vocês poderiam pensar qual que é a diferença quando eu falo assim, currículo e referência? Por favor, Vanessa. O currículo é normativo, não? Exato. Currículo, ou grade curricular, ou grade disciplinar, né? Tem até essa ideia de grade, né? De fechadinho. O currículo é um caminho, né? Quando a gente fala, não nesse sentido do Bernstein aqui, nesse sentido é um pouco mais amplo do que isso, mas tem a ver com isso. Mas quando a gente fala em currículo propriamente, né, é aquilo que de fato estrutura, né, os trabalhos educacionais. E quando a gente fala em referências, são referências. Parâmetros, são parâmetros, né, olha aqui, ó, você tem uma inspiração, orientações, caminhos aqui, ó, possíveis. Até diretrizes já tem esse sentido, né. Então, pensem sempre também nessa nomenclatura, né. Alexandre, só ficou meio confuso para mim, que eu tô lendo esses textos e tudo mais, se a BNCC é um parâmetro, tem um parâmetro não, um normativo, ela é normativo para o quê nas ciências sociais, na sociologia? Pois é. E eu só consigo olhar ela ali em temas integradores. Esse é o nosso tema, né? Esse é o nosso tema, é identificar. E aí, o que acontece com a sociologia? Por isso esse texto da Ilês é chave, né? Por isso esse texto é chave. E aí o que aconteceu foi justamente, né, esse processo, Vanessa. Num primeiro momento, a BNCC, ela tinha muito mais esse espírito de ser, de apresentar aqui os caminhos para essa integração entre a educação básica, da educação básica, uma educação básica abrangente, mas que integrasse a educação infantil, ensino médio, e os termos ali, olha que interessante, os termos centrais eram as noções de direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento. Então, na primeira versão da BNCC, e aí a Ilês explica direitinho assim como é que isso foi composto, uma discussão enorme com especialistas de todas as áreas, entidades e diversas, uma discussão assim até exaustiva de anos, né? E sai um esboço de primeira versão com 14 direitos à aprendizagem. E nesse sentido, 14 direitos à aprendizagem eram assim, de fato, grandes referências para que as secretarias estaduais, né, os estados, organizassem seus currículos, aí sim, os seus currículos estaduais, tendo como referência esses direitos que deveriam ser garantidos a partir da BNCC. Naquele momento, ela tinha muito mais o caráter disso que ela se chama, né, que é base, né, uma ideia geral de, olha, isso aqui precisa estar garantido, mas não está dizendo ali qual que é a forma disso,
né? E a forma que era a forma dominante eram os componentes, hoje os componentes curriculares, né? Que eram as disciplinas. Esse primeiro momento, ele foi reconstruído, aperfeiçoado, teve uma certa continuidade nesse segundo momento que ele está chamando a atenção, que foi o processo eles transitaram, né, desses 14 direitos à aprendizagem, que era algo bem, assim, era muito bem feito, muito bem debatido, assim, e aí, gente, né, existem trabalhos brilhantes sobre esse primeiro momento da BNCC, a respeito de como essa pluralidade da sociedade brasileira se fez presente nessas discussões. Por isso, tão difícil também de discutir, mas muito, assim, expressivamente democrático esse processo, porque ali a gente encontra vozes múltiplas desse país tão complexo, né, de sujeitos ali. Então, nesse primeiro momento, tinha esse caráter. O segundo momento da BNCC, e aí quem estava na escola vai lembrar bem disso, porque esse segundo momento foi o momento em que houve um esforço de conciliação entre aquela perspectiva de direitos à aprendizagem com as matrizes de conteúdos que já estavam funcionando, operando como currículo no Brasil. Quais eram? Gente, assim, em termos nacionais, o que operava como currículo no Brasil, principalmente desde 2009? O que era o principal indutor curricular, principalmente para o ensino médio, mas para o ensino fundamental também tem a versão. Quais são os principais indutores curriculares do Brasil, dos anos 2010 para cá? As provas, o Enem, o SAEB, né? As grandes ferramentas diagnósticas, né? Então, a BNCC, nesse segundo momento, foi muito redigida no sentido de tentar conciliar esses direitos com essas matrizes que já existiam, além das orientações curriculares nacionais, das diretrizes para o ensino médio, que já estavam ali consolidadas. O documento das diretrizes está lá na nossa linha do tempo, né? Que tem ali uma presença, uma força, e essas diretrizes eram construídas em um certo trânsito com as agências contextualizadoras oficiais estaduais. Havia, assim, uma discussão, no mesmo sentido em que as agências iam olhar, por exemplo, o currículo da sociologia, aqui no Ceará ou no Brasil, né, cada estado tinha sua proposta, tem, né, ainda, elas são vigentes, né, ou estão em reformulação, mas tinham ali suas diretrizes curriculares para o ensino de sociologia, cada estado. Essas diretrizes, por sua vez, elas estavam se correspondendo com as orientações curriculares nacionais. E com o Enem, e com os livros didáticos, enfim, haviam ali certas... com as autonomias estaduais, né? Por exemplo, elementos que nós encontramos lá no currículo da Amazônia são diferentes dos elementos que encontramos no currículo aqui do Ceará. Isso também é muito interessante de se perceber. Mas, em termos de desenvolvimento da BNCC, esse segundo momento foi um momento em que os agentes, né, que estavam ali produzindo, né, que se somaram aos agentes que estavam lá no primeiro momento, foi feita uma reordenação aí das cabeças, até porque houve troca no Ministério da Educação, e essa troca política influenciou na configuração de quem é que estava ali trabalhando, e nesse segundo momento, houve aí a Ilese vai contar com muita propriedade, porque ela estava não só observando, ela estava participando, mas houve uma aproximação muito incisiva de algumas fundações, de alguns grupos econômicos, na participação dessa discussão. E, assim, aí a gente pode dar destaque para a presença dos grupos ligados ao Itaú, Natura,
aquele grupo Todos pela Educação, enfim. Unibanco, né? Fundação Lehman. Fundação Lehman, inclusive, foi quem trouxe para fazer a discussão da BNCC os especialistas, escolheu os especialistas da Austrália, do Chile, né? Oi, Cecília. E a moda agora é o Instituto Ayrton Senna. Instituto Ayrton Senna. Sim, esses agentes, vejam, olha como é que é interessante a teoria do Bernstein para a gente, a metodologia do Bernstein para a gente identificar. Esses agentes tomaram, na verdade, um espaço que era um espaço que estava ali em disputa, mas era um espaço muito preenchido pelos conselhos, pelas comunidades escolares, e pelo movimento estudantil, e pelas associações acadêmicas das áreas. Então, ali você tinha um espaço muito forte da ANPED, por exemplo. No primeiro momento, a ANPED, Associação Nacional da Educação, né, da Pedagogia, o pessoal da ANPED, a SBS tinha um espaço ali para discutir, né, a Sociedade Brasileira de Sociologia, que estava melhor constituída no primeiro momento. No segundo momento, todas essas associações, elas perdem um significativo espaço para as fundações, que entram já na discussão, isso ainda dentro do governo Dilma. Mas, aí, gente, ocorre, nesse processo, ocorre algo que é muito importante da gente lembrar, e aí a Cecília vai, com certeza, lembrar bem desse momento, e vocês estavam também atentos a essa situação. Em 2015, houve uma grande consulta pública sobre a BNCC. Vocês lembram disso? Vocês chegaram a discutir a BNCC nas suas escolas, com seus professores? Foi passado, o Ministério da Educação, se eu não me engano, era o Cid Gomes, o ministro. Aí eu posso estar errando aqui. Era o Cid Gomes ou o Mercadante, foi um desses dois ministros. O Ministério da Educação abriu uma plataforma para que os agentes ali que estavam elaborando a BNCC, nessa segunda versão da BNCC, fizessem uma consulta pública consulta pública aberta para a sociedade inteira, mas que deveria passar pelas escolas, e aí, então, as secretarias deviam aderir a essa discussão, e essa consulta pública era para que quem tivesse algo para opinar sobre como deve ser o currículo da educação básica, que pudesse colocar a sua contribuição. E pensem vocês que nesse processo foram recebidas dezenas de milhões de contribuições. Eu lembro, eu estava dando aula no ensino médio nessa época, lá em Londrina, e nós fizemos na escola, nós fizemos um dia lá para discutir a BNCC, e nós chamamos os alunos interessados também, nós apresentamos para ele o que foi apresentado para nós, né, do Ministério da Educação, e havia ali os espaços para os alunos dizerem o que eles gostariam de ver. Mas não só os alunos, os pais também. Vejam vocês, assim, como que um esforço, assim, de tentar buscar essas vozes. Depois, claro, que com dezenas de milhões de opiniões, de todos os tipos, de todos os quadros. Imagine, nesse momento, com muita força, o MBL, a Escola Sem Partido, todo esse movimento, toda essa fração, esse extrato social e intelectual da direita reacionária brasileira, também estava ali querendo muito participar e se impondo para participar desse processo, colocando ali também seus elementos, né? Uma discussão que era absolutamente indispensável para eles, e aí é uma discussão negativa, né? Não é assim de colocar um elemento, mas assim propor a supressão dos estudos de gênero, que na versão recontextualizada dele seria a discussão sobre ideologia de gênero, né? Enfim,
isso tudo acontecendo ali em 2015, e aí a equipe recebe, né, a equipe das diversas áreas recebe isso, produz, e vão lá, fazem aqueles processos de leitura com recurso de aplicativos, né, de softwares capazes de estabelecer reconhecimento, né, dos temas, das propostas, né, e, enfim, acabam num esforço de trabalho, produzindo essa segunda versão. Essa segunda versão que sai da consulta pública. E essa segunda versão, então, ela reúne esses elementos da consulta pública, do que havia sido proposto como direito de aprendizagem no primeiro momento, a tentativa de conexão com os eixos estruturantes lá, que já estavam nos grandes sistemas de avaliação, né, no currículo que estava sendo construído, e aí, para entender qual que é o lugar da sociologia aí, né, Cecília e demais colegas, precisamos entender onde é que estava a sociologia nesses eixos integradores, estruturantes, né, nacionais. Qual que era a sociologia, por exemplo, no Enem, qualquer lugar dela. Então, essa discussão ela tinha um caráter muito sociológico. Os temas, vejam vocês, nós temos uma colega de vocês que vai desenvolver uma pesquisa agora no ProfSócio sobre a influência do conhecimento sociológico nas redações do Enem, nos temas das redações, e não só nos temas, mas na estrutura da argumentação das redações do Enem. E, assim, nós já partimos da hipótese, de imediato, de que é uma influência consistente. Uma influência consistente, sim. A sociologia e os nossos estudos, né, a presença da sociologia, principalmente por via das discussões relativas ao exercício da cidadania política e as discussões sobre o reconhecimento da pluralidade na sociedade brasileira, que, assim, foram extremamente importantes até esse momento de contraguinada curricular, a sociologia, ela não só está presente ali no currículo, mas ela assume, em determinados momentos, protagonismo no currículo nacional, nesse momento todo. E a BNCC, ela vinha carregada com esse teor, essa segunda versão. A BNCC vinha bem, isso estava bem expresso, né, nessa conexão. Mas aí o que acontece? Acontece, em 2016, o impeachment, e quando tem o impeachment, vocês lembram mais ou menos do encadeamento, né? Isso é muito recente. Logo no início que o Michel Temer assume como presidente, e há a troca no Ministério da Educação, o ministro do Temer passa a ser o Mendonça, logo no início dos primeiros dias, há já uma proposta de medida provisória, a 746, que vinha com a reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio, essa reforma proposta pelo governo, estava ali já preparadinha, tem até estudo lá, tem uma matéria investigativa do Intercept, muito interessante, que os investigadores do jornal conseguiram, através da quebra do IP, da documentação que estava na proposta, descobrir de onde vinha o computador, e o computador vinha dessas fundações que o documento, né, que estava ali estruturando a MP, vinha dessas próprias fundações. Então, logo no começo, houve uma quebra, uma ruptura, porque a MP 746, ela veio assim, atravessando. E toda aquela segunda versão da BNCC, houve uma troca de todos os agentes que estavam ali trabalhando depois da consulta pública. Imaginem vocês, o pessoal que estava trabalhando naquilo ali, né, depois de meses e meses, acho que anos, né, na verdade, porque pegam de começo de 2014 até 2016, trabalhando intensamente naquele processo, né, já era uma segunda equipe, porque a primeira também foi destituída. Então, essa segunda versão, basicamente, ela é sequestrada, e ela é completamente reformulada para
a versão que nós estamos aqui em mãos agora, aberta, né? Essa versão que vocês têm acesso, a Base Nacional Comum Curricular, que acaba sendo publicada, né, ainda no governo Temer, né, com Mendonça Filho, e em 2018. E ela tem assim, aí a discussão migra, né? Tudo aquilo que estava ainda garantido pela BNCC na segunda versão, que eram os direitos de aprendizagem garantidos a partir de objetivos de aprendizagem, formatados a partir das matrizes de referência que seriam construídas no diálogo entre o Exame Nacional do Ensino Médio e a avaliação da educação básica com a estrutura, né, assim, com as disciplinas escolares funcionando, passa a ser reorganizada nessa forma que retoma uma discussão sobre competências e habilidades e essa ideia das áreas, né? Nós vamos trabalhar agora com áreas e não com as disciplinas, enfim. Então, tem uma ruptura severa nesse processo, que a gente precisa analisar da perspectiva do currículo. A gente precisa analisar da perspectiva da sociologia do currículo. E, pessoal, essa é uma história que a gente está vivenciando agora, né? Nós estamos, então, nesse terceiro momento. Oi? Você teve acesso ao documento da segunda versão? Sim, sim. Eu queria até, inclusive, disponibilizar para vocês como complemento aqui, mas eu gostaria muito, muito mesmo, se alguém se voluntariar aí mais para frente, para um TCC ou para um projeto de mestrado, de estabelecer uma análise desses 3 documentos, de como que essa construção, né? É justamente isso que a Ilê está apresentando aqui no artigo, mas fazer uma análise mais pormenorizada, né? Desses agentes todos, desses sujeitos todos que estão falando nesses 3 documentos. A primeira versão, ela sai, inclusive, como um manifesto, muito parecido com o manifesto dos pioneiros da educação, que é um manifesto em defesa dos direitos da aprendizagem de base. Aí a segunda versão, ela ficou uma versão... deixa eu abrir aqui, que eu até tinha com vocês aqui. A segunda versão, deixa eu abrir a linha do tempo aqui, eu já coloquei lá na linha do tempo, aquela linha do tempo que a gente vai alimentando aqui. Vocês estão vendo a linha aí, né? A segunda versão, ela vem com o nome de um manifesto por uma política curricular, a primeira versão, né? Por uma política curricular para a educação básica, contribuição ao debate da Base Nacional Comum, a partir do direito de aprendizagem e do desenvolvimento. É interessante, porque elas estão salvas aqui, né? O documento de 2014. Então, a gente tem uma outra, uma outra BNCC, né? É uma outra BNCC. E veja, né, a quantidade de pessoas. E aí, uma coisa interessante para vocês observarem, quando forem abrir o documento, vejam quem são as pessoas que fazem parte. De onde são, né? Por exemplo, a gente tem aqui o professor Alexandre Trindade, da UFPR, que é uma pessoa que pesquisa, por exemplo, ensino de sociologia, está fazendo parte, né? O pessoal da Amped, né, que está muito presente ali, é um documento muito acadêmico esse aqui. Depois ele passa por um outro momento, e depois tem esse terceiro, que é agora, né? Que é o que a gente vive agora. Que migra toda essa discussão, essa fase de finalização da BNCC, ela passa a ser, assim, toda essa discussão que era de direitos e dos componentes e objetos de aprendizagem, ela se desloca rapidamente para a discussão de competências e habilidades dentro de certas áreas. E aí, claro, isso vocês vão, eu gostaria que vocês conhecessem bem, né, aprendessem a reconhecer o que são essas competências. É uma discussão que a gente vai ter que inevitavelmente fazer, né, sabendo que o currículo é muito vivo, que ele pode se transformar, mas nós vamos precisar conhecer bem quais são as competências da nossa área, né, a Base Nacional Comum Curricular,
ela é estruturada a partir dessa ideia de competências gerais. Então, assim, como é que funciona? Nós temos, hoje, 10 competências, que são as competências gerais, que devem estar presentes no processo, lá para o ensino médio, né? Das 10 competências gerais da educação básica. O ensino médio compreendendo isso também. Essas 10 competências, elas precisam ser desenvolvidas, elas vão precisar, por exemplo, estar presentes nos livros didáticos do PNLD, de alguma forma. E aí a gente precisa entender o que é uma competência. O que é uma competência? O que é uma habilidade? E aí, assim, nós temos dessas 10 competências gerais, aí nós temos as áreas, a sociologia, o lugar que ocupava a sociologia, nesse processo de recontextualização, nessa reconfiguração de todo o currículo, a sociologia, ela deixa de ser uma disciplina que atende a um projeto geral, né, e ela se desloca para ser um componente curricular que integra a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Só que ali a gente não vai ter, assim, o desenvolvimento do que é a sociologia na BNCC. Como que eu vou identificar isso? E essa inclusive, é a proposta do fórum para vocês. A sociologia, e aí cada estado vai fazer esse reconhecimento, tem esse processo, né? A BNCC, ela dá as áreas, né? Os itinerários, mas cada estado pode dizer como que vai ser organizado em termos de componentes curriculares, qual vai ser a distribuição disso também. Nós estamos nessa discussão aqui, fechando, né? A área de ciências humanas e sociais aplicadas, ela é composta por 6 competências. Essas competências, ali a gente precisa reconhecer onde está a sociologia. São 6 competências, e para cada competência existe um conjunto de habilidades. Isso vocês viram, né, Alana, lá na disciplina que vocês cursaram e tiveram contato com a BNCC, né? Sim. Então, é aí que a gente faz o reconhecimento de qual que é o lugar da sociologia. Eu vou deixar um documento para vocês mais tarde, não agora para o fórum, porque agora para o fórum, a ideia é que vocês procurem fazer esse exercício lá com os trechinhos que nós destacamos para vocês lerem. Então, assim... Oi? Eu queria chamar a atenção para essa questão que você colocou aí sobre a grande área das ciências humanas, né? Uhum. Ciências sociais e aplicada. Que em virtude dessa junção, né, dessa tentativa de uma grande transdisciplinaridade, né, entre essa disciplina, né, que eu acho que o discurso pedagógico vai muito nesse tom, dessa integração curricular. Eu fico pensando o seguinte: como vai ser a disputa dentro da escola? Joga essa disputa da agência contextualizadora para a escola. Essa é uma hipótese muito interessante de se investigar, o que pode acontecer. Eu já estou imaginando como vai ser isso lá na escola. Uhum. Quando eu penso nos professores, eu fico imaginando como vai ser a disputa quando isso se configurar, quando eles não tiverem os espaços deles, tempo, como está hoje. O que já está acontecendo, né? Porque, assim, você imagina que hoje você tem duas horas aula semanal de geografia e de história, e você tem uma de filosofia e uma de sociologia. Uhum. Como está posto dessa forma o currículo, todo mundo se conforma, de certa forma, com sua horinha e suas 2 horas aulas por semana. Sim. Porque os meninos aqui, alguns são professores, mas outros não. Mas tem professor que quer ter mais tempo. Tem professor que quer mais tempo para dar suas aulas. Né, por exemplo, o professor de filosofia e de sociologia é uma eterna briga deles, porque o tempo deles é muito, muito pouco para eles conseguirem fazer o que eles querem fazer. Então, a gente fica imaginando como vai ser isso quando esse currículo se estruturar de outra forma. É uma coisa interessante a gente pensar. Quem vai ganhar no jogo, quem vai perder no jogo, de uma escola para outra, o que vai se destacar mais, o que vai tomar mais espaço, sabe? Eu fico pensando já como vai ser. Sim. Sim, exatamente isso vai ser o nosso trabalho de tentar observar agora, porque
isso está ocorrendo, né, Cecília, olha só que louco, porque nós tivemos uma ruptura curricular, e aqui está bem explicado, bem demonstrado aqui pelo texto da Ileise, por conta dessa ruptura curricular, e a BNCC, embora ela tenha essa ideia aqui de ser uma base, de ser uma referência, o efeito dela, o efeito impositivo dela é um efeito de um currículo. Um currículo, na prática é um currículo, porque altera as relações pedagógicas. O currículo altera a socialização dos discursos pedagógicos, dos saberes, dos conhecimentos, das disciplinas. A BNCC está fazendo isso. A BNCC está fazendo isso, está alterando toda essa formatação, está alterando o sistema de posições dos saberes, dos especializados, dos profissionais, alterando a vida dos professores, a vida dos alunos, nesse processo todo. E como, mas aí são hipóteses nossas, né, Cecília? Como as competências, e aí vocês vão observar, vocês vão ler, como as competências são, e a BNCC se estrutura nisso, os livros vão se estruturar nisso, o Enem vai se estruturar nisso, mas como as competências são super abrangentes, genéricas, elas não são objetos de que você avalia assim, adquiriu ou não adquiriu a competência, não são objetos de aprendizagem, é diferente. Competência é um processo que vai a vida inteira. Olha só a competência número 1 das ciências humanas, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles. Pergunto para vocês, em qual ano se ensina isso? Qual disciplina? Quais disciplinas? De que modo? A BNCC não vai entregar isso. Então, essa disputa, o como fazer isso está em disputa, Cecília, na escola, isso está em disputa nas agências contextualizadoras oficiais, nas secretarias, e é uma disputa ferrenha. No estado de São Paulo, a disciplina de sociologia conseguiu se manter, com duas horas por semana. No Paraná, sociologia e filosofia perderam cada uma hora. E surgiu uma nova disciplina, que se chama educação financeira, para dar conta disso. Isso na agência contextualizadora oficial, que é a secretaria, né? A secretaria que decide essa distribuição. Mas você chamou atenção para o essencial. Essa disputa, porque desmontou, bagunçou tudo, né? Essa disputa vai lá para a escola. E aí, assim, a gente, agora sendo muito prático aqui, o lugar da sociologia, na configuração aí, vejam, voltando lá para o comecinho da nossa aula, dentro dos processos políticos de disputa para a legitimação, para a nomeação legítima do mundo, o discurso sociológico passa por um momento de grave crise, porque nós fomos associados. Lembra quando a gente estava falando lá da sociologia nos anos 30, que ela vinha associada ao processo de modernização do país, aí mais tarde ela foi apropriada pelo Estado Novo, e depois ela foi associada ao próprio governo do Estado Novo, foi associada à ditadura. Nós estamos aqui também num processo. Nós estamos colados a um certo projeto de sociedade que foi posto em questão, a um certo projeto de sociedade democrática, plural, que vem sendo posto em questão, especialmente depois que o Jair Bolsonaro assume a presidência no Brasil. Ele não gosta de sociólogo, de antropólogo, né? Os seus ministros não desculpa, gente, esse já é para além da nossa, mas assim, porque tem a ver com o que a gente está falando. E aí o que acontece? Isso precisa ser levado em consideração, porque nós, enquanto agentes, aí sim, nas agências contextualizadoras, nos nossos campos de ação,
nós precisamos considerar esse contexto para saber como agir com estratégia para que o nosso discurso pedagógico, esse do qual nós partilhamos a construção do código elaborado sociológico, das nossas generalizações, dos nossos conceitos, das nossas teorias, nossas, assim eu digo, das teorias dessa área do saber com a qual nós nos comprometemos epistemologicamente, nós temos uma responsabilidade, um compromisso, enquanto professores, vocês enquanto professores de formação, um compromisso de militância, é uma militância política, mas é uma militância política epistêmica, como toda de certa forma, mas temos um compromisso, e esse compromisso, para que a gente possa executar, a gente precisa agir com uma estratégia, né, sabendo qual que é o nosso lugar, e sabendo aproveitar as brechas disso. Não, a BNCC, o que acabou, que e aí voltando também de novo, né, não é porque tá do jeito que tá aqui, né, e aí tem muito colega que faz esse lamento, assim, não, eu partilho das dores também, mas quando nós entendemos a sociologia do currículo, como nós compreendemos a sociologia, nós sabemos que tudo isso está em disputa. Nosso espaço está em disputa, mas nessa disputa a gente pode sair, a gente pode tirar, a gente pode encontrar espaços, a gente pode produzir espaços. Isso tudo está em processo. É preciso fazer esse reconhecimento inteligente, porque as brechas estão postas aí. Enfim. Tá com a mão levantada, Cecília. Você tem algo a falar, não é? Perdão, é a mania que eu não baixo a mãozinha. Tá certo, então. Bem, gente, chegamos, então, ao momento de fechar aqui. Bem, para a semana que vem. Então, primeiro, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Não? Tá. Para a semana que vem, vocês, então, eu gostaria que vocês, então, tentassem responder o fórum, tá? Mas esse fórum vai ficar aberto, vai ficar, assim, um fórum legal para a gente discutindo. Eu achei, assim, eu acho que esse fórum ele vai ser bem útil para nós, assim, mesmo, para depois, né? Porque a ideia vocês vão perceber lá no verbete da Elise e também no artigo aqui, que ela levanta a hipótese de que há uma sociologização da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC. Vocês dando uma olhada nas competências e nas habilidades, vocês vão perceber que há, assim, a presença do discurso sociológico, ela está lá, premente, nas habilidades, nas competências, nós facilmente reconhecemos. Ela diz, olha, tem essa sociologização no discurso da BNCC, só que isso não corresponde a um fortalecimento dos conteúdos da disciplina de sociologia, nem da disciplina de história, nem da de filosofia, nem da de geografia. No fim das contas, o que havia constituído em termos de disciplina escolar é enfraquecido, aí baixa a classificação das disciplinas, do que hoje estão sendo chamadas aí de componentes, né, curriculares, mas ela reconhece que tem uma sociologização do discurso, ela foi remanejada ali no meio das competências e das habilidades. Então, a ideia é que vocês leiam os trechos ali da BNCC e procurem reconhecer, comentem, né, no fórum sobre qual competência ou qual habilidade vocês percebem em relação com as teorias, com os conceitos e com os temas sociológicos que nós estudamos aqui nas ciências sociais. A ideia é que vocês façam isso no fórum e tragam para a gente discutir na semana que vem, juntamente com a leitura desse artigo, tá bom? Porque aí vocês, com a leitura, a gente vai conseguir fazer um diálogo legal para a próxima aula. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse recorte para ler a BNCC aqui,
porque é bem essa pegada. E depois, eu queria dar uma reforçada nessa metodologia de análise de currículo, tendo como referência o Bernstein. Eu não sei se eu vou passar um texto do próprio Bernstein para vocês, talvez eu vou deixar lá como uma bibliografia complementar. Mas, para a gente produzir aqui uma estratégia para vocês fazerem essa análise do currículo na prática, na observação da atividade de algum professor, que a gente tem a previsão de que vocês possam acompanhar aí no desenvolvimento do semestre. É isso. Questões? Gente, e tem a atividade, né? A metade da nota da primeira unidade que está aberta lá para vocês entregarem. Isso eu falei no comecinho do encontro. Então é isso, gente. Não havendo mais manifestações, vamos encerrando aqui. Olha, já quase 1h40 de aula, né? Já estouramos o previsto, mas esse é um tema, acho que vale a pena dar uma aprofundada. Muito bom revê-los, satisfação imensa estar aí com vocês, ainda que virtualmente, esperando em breve o encontro em sala de aula. Eu já não estou mais, estou meio cansado de ficar olhando para o computador e falando aqui, mas eu sei que funciona, né? Eu sei que a gente consegue, mas em sala de aula eu tenho certeza que isso ia render ainda um bocado mais. Sim, o texto vai ser bom, vai ter seringa sim, viu, Cecília? Valeu, pessoal, é verdade, sala de aula é sempre melhor. Boa noite a todos. Boa noite, Zé, que estou vendo você aí Tchau, boa noite. Tchau, Alana. Boa noite. Deixa eu encerrar a gravação.